Boa noite, pessoal. Voltamos aí ao nosso conteúdo. Graças. Segunda indicação de leitura para vocês, devoradores de livros. E a Bíblia tinha razão. Como a ciência comprova os acontecimentos descritos na Bíblia. Muito bom esse livro. Recomendo mesmo. Bem, nós paramos nas preliminares de contestação. No vídeo aula anterior nós falamos do reconhecimento da procedência do pedido, requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo. Falamos da contestação, os princípios relacionados à contestação e as exceções a estes princípios e paramos nas preliminares de contestação, ou seja, o que é que nós podemos alegar dentro da contestação, artigo 337 do Código de Processo Civil. Não, 337. Vamos lá, vamos adiante. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Lembrando que antes de discutir o mérito, são as nossas defesas indiretas, comumente conhecidas como preliminares, porque elas são prejudiciais de mérito, como nós já explicamos em outra oportunidade. Então, a primeira situação que admite, isso é um rol exemplificativo, nem todas as situações de ataques ao processo estão descritos aí no artigo 337. Cito, por exemplo, a conexão. O irmão siamês da conexão é a continência, e a continência não está alegada aqui no artigo 337, mas ela pode sim ser levantada e suscitada como preliminar de contestação. Pode existir tanto preliminar de conexão como preliminar de continência. Logo, este rol mencionado no artigo 337 não é numerus clausus, não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. Antes de entrar especificamente nessa primeira situação de inexistência ou nulidade da citação, vai aqui um comentário com relação à nossa estrutura de contestação. O que é que o legislador de 2015 entendeu? Qual a principal característica que o legislador de 2015 criou, pensou, quando ele norteou a contestação como o universo único de defesa do réu, ou o principal universo de defesa do réu dentro do processo. Então, se nós pegarmos o artigo 337, a gente vai observar que ele está um pouco encorpado, muito mais encorpado que o seu correspondente, que era o artigo 330, que era o 302 do CPC de 1973. A ideia foi justamente esta, foi fazer com que a oportunidade de defesa, denominada contestação, se transformasse sim na principal forma de defesa. Então, o artigo 301 do CPC de 1973, ele é menos encorpado do que o seu correspondente, que é o artigo 337 do CPC de 2015. O que é que o legislador quis? Ele quis que na contestação se fosse apresentado, se não todas, mas quase todas as possibilidades de defesa. Por exemplo, no artigo 337, ele diz que é possível que a pessoa apresente preliminar de contestação, argua defesa dentro da contestação, por exemplo, impugnando o valor atribuído à causa. Então, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, logo em preliminar, alegar a incorreção do valor da causa. Isso não acontecia no CPC de 1973. Quando a gente queria impugnar o valor da causa,
no CPC de 1973, nós recorríamos a uma peça autônoma, a um incidente processual. Era um novo processo, por assim dizer. Era um adendo, um anexo. Então, o artigo 261 dizia que o réu poderia impugnar no prazo da contestação o valor atribuído à causa, e esta impugnação seria autuado em apenso, ou seja, estaria ao lado do processo principal. Então, a ideia do legislador de 2015 foi acabar com esses penduricalhos. Da mesma forma, se nós pegarmos a hipótese de artigo 301, a hipótese de reconvenção. A reconvenção, no artigo 337, CPC de 2015, ela é apresentada dentro da contestação. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. E nós vamos observar o que é que significa a reconvenção um pouquinho mais adiante. No CPC de 1973, a reconvenção ela era proposta em peça autônoma, ainda que no mesmo processo, mas em uma peça distinta, diferentemente fora da contestação, segundo o artigo 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição escrita dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Reconvenção fora da contestação, peça autônoma. Enfim, o legislador de 2015, ele quis que todo esse universo de defesa fosse concentrado em um único momento, e esse único momento é a contestação. Por isso que eu digo e repito sempre, a contestação é a principal arma, é a principal peça, é a principal manifestação do réu dentro do processo, tá certo? Enquanto outras situações no CPC de 73 eram apresentadas fora da contestação, no CPC de 2015 foram trazidas para dentro da contestação. Isso é uma característica muito importante. Concentração das possibilidades de defesa num único instante. Isso favorece a celeridade processual, porque diminui a possibilidade de se exarar diversas decisões, gerando assim a possibilidade de diversos recursos. Não, em um único momento, em um único instante, nós vamos ter poucas ou uma única decisão relacionada a todo o contexto defensório. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira preliminar prevista no artigo 337. Inexistência ou nulidade da citação. Nós já estamos cansados de saber que a citação ela é o ato processual mais importante existente no processo, que não é praticado pelo autor, que não é praticado pelo réu e nem pelo juízo. A citação ela é indispensável, como diz o artigo 239, para a própria validade do processo. A citação é aquilo que concretiza a relação jurídica processual. Então ela é condício sine qua non para desenvolvimento válido e regular do processo. O processo já existe antes da citação, mas para ele se desenvolver regularmente é preciso que a citação aconteça. Processo sem citação, nós sabemos que é processo nulo, é processo que carece de legalidade, de legitimidade. Aqui no nossa linha do procedimento, se esta citação é realizada de maneira irregular ou ela é inexistente, e mesmo assim o processo continua, quando ela lá na frente eventualmente for detectada, mesmo que
em ação rescisória, mesmo que depois de transitado em julgado, esse processo ele é todo nulificado e ele volta ao seu início. Trata-se, pois, de uma preliminar de natureza estritamente dilatória, porque ela, em sendo aceita, pretende ganhar tempo, e ela efetivamente ganha tempo dentro do processo, porque ela faz com que o processo volte para o seu início, para o seu nascedouro. Aí você pode me perguntar qual é a utilidade prática desta citação se eu entro no processo e já apresento contestação desde logo. Na realidade, a utilidade prática do processo não é o fato de você, da preliminar, não é o fato de você apresentar a contestação desde logo, é o momento em que você apresenta essa contestação. Porque se você apresenta essa contestação dentro do prazo de 15 dias da defesa, se você, nesse prazo de 15 dias, argue a nulidade da citação e já contesta, claro que o vício está sanado, porque você não teve efetivamente prejuízo, você já veio e já apresentou sua defesa de imediato. Essa preliminar ela se torna relevante se eu perco o prazo da defesa, prazo de 15 dias, e transcorrendo in naubis, sem manifestação da parte, o prazo para oferecimento de defesa, eu tenho como consequência imediata a revelia. Então, lá no futuro, por exemplo, na abertura da audiência de instrução e julgamento, eu posso ingressar no processo, o CPC autoriza que eu entre no processo a qualquer tempo, pegando o processo no estado em que ele se encontra, e entrando no processo eu digo, seu juízo, olhe, a citação ela é nula. Eu quero que me seja devolvido o prazo de defesa. E em sendo devolvido e em sendo acolhida a tese, vai lhe ser devolvido o prazo de defesa e esse processo ele volta lá para o início. Ele volta para cá, se lhe restituindo integralmente os 15 dias. Por isso que esta preliminar arguida e em sendo aceita tem a possibilidade de fazer com que o processo retroceda até o início e a pessoa prejudicada tenha integralmente lhe restituído o prazo de defesa. Ok? Então esta é a nossa primeira preliminar. Preliminar de inexistência ou nulidade da citação disposta lá no artigo 337. Segunda situação de natureza processual, prevista no artigo 337. É possível que na confecção da minha contestação eu alegue a incompetência absoluta ou relativa. Então vamos rememorar algumas peculiaridades que nós já estudamos no início do processo. Então, nós sabemos que um dos requisitos da petição inicial eu não estou achando aqui o modelo de petição inicial, mas vamos lá. Um dos requisitos da petição inicial, segundo o artigo 319 do Código de Processo Civil, inciso 1º, é que a parte indique o juízo a que é dirigida. Esta indicação do juízo é o cabeçalho da petição inicial e é o que nós entendemos por competência. Então, a priori, quem escolhe a competência onde a ação irá tramitar é o autor da ação. É ele que tem a responsabilidade de fazer esse endereçamento. Se por algum motivo o réu não concordar com esse endereçamento, ele poderá questionar o endereçamento quando, na oportunidade de apresentação de defesa, elaborando a sua contestação em defesa indireta, ele sustenta a
preliminar de contestação ou de incompetência absoluta ou de incompetência relativa. Artigo 337, inciso 1º. Pode mais. Artigo 337, inciso 2º. 337. Cumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Para que a gente entenda bem esta preliminar, eu faço aqui uma rápida revisão do que seja competência absoluta e do que seja competência relativa. Esse contexto ele não mudou, ele permanece com a mesma estrutura de entendimento daquilo que era no CPC de 1973. Por exemplo, eu entendo como competência absoluta toda vez que eu estiver diante de competência em razão da matéria ou em razão da pessoa ou da função desempenhada por essa pessoa. Exemplo de competência em razão da matéria: ações de vara de família só podem ser julgadas em vara de família. Juízo civil não pode julgar uma ação de divórcio, ele não tem competência material para isso. A estrutura organizacional do Poder Judiciário distribui as competências conjuntamente com o Código de Processo Civil, a Constituição Federal, leis esparsas, mas principalmente a Lei de Organização Judiciária de cada estado. Essa lei diz: compete aos juízes da vara de família, por exemplo, de Campina Grande, julgar e processar as seguintes matérias. Então, estas matérias são de exclusiva competência do juízo da vara de família. Não pode o juízo da vara da Fazenda Pública julgar uma ação criminal. Não pode o juízo da vara criminal julgar uma ação relacionada à infância e juventude, porque ele não tem competência em razão da matéria. Da mesma forma, a competência em razão da pessoa. Em razão da qualidade desta pessoa envolvida no processo, eu vou ter uma competência X ou Y. O governador do estado, o prefeito municipal de Campina Grande, ele tem o foro competente para responder a determinadas ações, como sendo o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Porque, em razão da função que ele está desempenhando, ele tem o famoso foro privilegiado. Operação Lava Jato, em que Curitiba e STF conduzem o mesmo processo, mas modificam-se as competências em razão das funções desempenhadas pelas pessoas naquela situação ou outra. Umas com foro privilegiado e vão para o STF, outras sem foro privilegiado e ficam com a competência de juízo de primeiro grau. Pelo fato da competência ser absoluta, de que eu não posso modificar essa competência em razão da matéria e em razão da pessoa, elas são exclusivas, é que esta competência ela é inderrogável. Ela não pode ser modificada pela vontade das partes, nem que eu queira, conjuntamente com o réu, mesmo que a gente esteja de acordo, eu não posso distribuir uma ação de divórcio consensual numa vara da Fazenda Pública. Ah, mas eu quero na vara da Fazenda Pública porque ela é mais ágil, ela demora menos com a tramitação do processo. Eu não posso. Essa competência ela é absoluta, ela é inderrogável, ela é imodificável, imexível, segundo o saudoso ministro Magri, eu acho. Então, da mesma forma que essa competência absoluta ela é inderrogável, pela sua extrema importância, pela sua condição e a sua qualidade, ela não só pode, mas como deve
ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição. A regularidade desta competência, ela está relacionada à boa ordem do processo. Juízo competente é um juízo que não pode julgar a causa. Juízo que não tem competência material não está apto a julgar aquela ação. Então, é a obrigação do juízo que recebe um processo na qual ele não tenha competência para exercer a jurisdição, que ele, por conta própria e de ofício, declare esta incompetência. É o que fala o artigo 64, parágrafo 1º. Então, além de ele poder declarar de ofício esta incompetência absoluta, além de ela ser inderrogável, modificável por vontade das partes, ela é improrrogável. Mesmo que ninguém alegue, mesmo que ninguém questione, mesmo que a ação seja distribuída para aquele juízo cível, quando na realidade deveria ter sido para um juízo da vara da fazenda pública, mesmo que o juízo cível continue com aquele processo, esse vício não deixa de existir nunca. Ele está sempre lá. Ele está sempre esperando que alguém o descubra para que o processo seja todo modificado, para que o processo seja todo comprometido. Então, essas são as principais características da competência absoluta. Ela é muito mais grave, ela é muito mais severa, ela não admite tergiversação, ela não admite acordo, transação. Ela é e ela tem que ser completamente respeitada como ela é. Diferentemente da competência relativa. A competência relativa, aquelas em razão do território e do valor atribuído à causa. Como o próprio nome já diz, ela é relativa. Ela é modificável pela vontade das partes. Em algumas situações, eu tenho a possibilidade de interpor a minha ação em juízos diversos, em juízos distintos. Tipo, é competente o foro para propor a ação de divórcio, o juízo em que o casal esteja domiciliado. Se eu proponho a ação em um foro diferente, em um juízo diferente, caso esse casal não tenha filho incapaz, eu estou diante de um motivo de nulidade de maneira relativa. Por quê? Eu modifiquei essa competência. É necessário que a outra parte questione a modificação dessa minha competência territorial. Porque se a outra parte não questionar e aceitar, aquele juízo que inicialmente era incompetente, ele passa a ser competente. Justamente porque a competência relativa ela é prorrogável na forma do artigo 65 do Código de Processo Civil. É necessário que a outra parte que se sinta eventualmente prejudicada questione esta mudança de competência territorial de foro a bem, por exemplo, da sua boa defesa. Se ela não questiona, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Repito, o juízo que inicialmente era competente, tipo no artigo 53, tem uma regra específica de competência territorial dizendo que é competente o foro, o local vamos aqui, do domicílio do guardião de filho incapaz para as ações que envolvam divórcio. Para ficar mais claro, as ações de alimentos. É competente o foro do domicílio do menor para as ações de alimentos. Eu estou encontrando aqui. Mas, enfim, se eu modifico esta competência
e não há um questionamento desta competência em preliminar de contestação, na forma bendita pelo artigo 65, ou seja, quando eu estiver confeccionando a minha contestação aqui, e se eu me deparo com a situação que é de incompetência relativa, eu tenho que levantar esta incompetência relativa aqui em preliminar. Se eu não levanto essa incompetência relativa em preliminar, o juízo que inicialmente era incompetente passa a ser competente. Ação de alimentos. A ação tem que ser proposta no domicílio do menor. O menor mora em Campina Grande, mas a ação é proposta, a exoneração de alimentos, por exemplo, é proposta no domicílio do pai, lá em João Pessoa. O menor aqui, quando for citado, ele pode questionar a incompetência relativa perante o juízo lá de João Pessoa, para que o processo de lá venha para cá. Como é que ele questiona isso? Alegando na sua defesa preliminar de incompetência relativa. Ele postula ao juízo que o processo seja remetido para Campina Grande. Mas, se ele não questiona isso, através do seu representante legal, em preliminar de contestação, consequência processual, o processo fica lá mesmo em João Pessoa. Prorrogar-se-á a competência relativa, ou seja, o juiz que inicialmente era incompetente tornou-se competente por culpa exclusiva da parte que deveria impugnar e não impugnou. Ok. Então, estas são as características, as principais características entre competência absoluta e distinção e a competência relativa. Por conta dessa possibilidade de prorrogação da competência, é que o juízo não pode conhecer desta incompetência relativa de ofício, porque ele tem que esperar que a parte se manifeste. Vai que a parte aceita, vai que a parte concorda que o processo de exoneração de alimentos tramite lá em João Pessoa. Eu não vou ter dificuldade de defesa alguma se o processo estiver lá em João Pessoa. Eu não vou alegar. Então, se não alega, o juízo não pode se antecipar à vontade da parte e decretar de ofício por conta própria. Não, o processo vai para João Pessoa. Inclusive, isto era uma orientação expressa da súmula, era e é súmula 33 do STJ. Não se admite que o juízo levante a incompetência relativa de ofício por conta própria. É necessário esperar a manifestação das partes. O artigo 337 do Código de Processo Civil, ele menciona que na contestação é possível que se alegue tanto a preliminar de incompetência absoluta como preliminar, ou seja, desta forma aqui, preliminar de incompetência absoluta, como também ele diz que na contestação se alegue preliminar de incompetência relativa. Esta situação de se alegar as duas incompetências, tanto a absoluta como a relativa, ela é algo novo, ela só passou a existir a partir do CPC de 2015. No CPC de 1973, os modelos e os procedimentos eram diferentes. O procedimento mais gravoso, a competência ou incompetência absoluta, ela poderia ser alegada dentro da contestação como preliminar de contestação. E ela não suspendia o andamento processual. Assim que alegada, o juiz já acendia a luzinha vermelha e já passava a exercitar o seu munus, levando em conta essa arguição de preliminar de competência absoluta, não. O fato é que ela sempre era suscitada dentro do processo, dentro da contestação. Pelo CPC de 1973, a incompetência relativa ela era arguida mediante exceção processual, como diz aqui o artigo 297 ou 299. A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, ao mesmo tempo, porém em peças autônomas, dentro do mesmo processo.
Entretanto, a exceção, que era o nome que nós dávamos à incompetência relativa, quando nós queríamos questionar a incompetência relativa em razão do foro ou do valor atribuído à causa, nós utilizávamos de um incidente denominado exceção de incompetência relativa, porque era um incidente, era um penduricalho, era outro penduricalho, era outro processo. E o artigo 299 do CPC de 1973 dizia que esta exceção ela era processada em apensa aos autos principais, fora dos autos principais. Então nós tínhamos dois modelos, uma incompetência absoluta mais grave, alegada dentro do processo, dentro da contestação, e a outra incompetência relativa através de um incidente processual denominado exceção de incompetência relativa. E a consequência imediata de eu arguir a exceção de incompetência relativa pelo CPC de 1973 era a suspensão do andamento do processo principal. O processo principal ficava paradinho até que essa exceção fosse devidamente julgada. O CPC de 2015 quis enxugar isso, quis acabar, como eu já disse logo no início, com esses penduricalhos. Não funciona assim. Não queremos que isto continue. Então, vamos reunir em um mesmo momento, em um mesmo instante, em uma só oportunidade, a possibilidade de se alegar ambas as incompetências, tanto a absoluta como a relativa. Hoje, ambas as incompetências são deduzidas como preliminares de contestação, aqui exatamente como defesa indireta, exatamente na forma prevista pelo artigo 337, incompetência absoluta e incompetência relativa. Procedimento. Quando, para eu alegar a preliminar de incompetência absoluta ou relativa, aqui só está escrito incompetência relativa, mas é absoluta ou relativa. Vamos botar aqui absoluta ou relativa. É claro que eu vou alegar essa preliminar na minha contestação. Se eu já estou no momento da contestação, é porque eu já ultrapassei aquela fase inaugural do procedimento da fase postulatória. Petição inicial, concitação para, via de regra, comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, sendo que essa audiência de conciliação e mediação só não acontece naqueles casos excepcionais. Então, eu já passei essa primeira parte do procedimento da fase postulatória. Eu já concretizei a relação jurídica processual. E não houve solução consensual. Não foi possível que as partes chegassem ao entendimento. Abriu-se o prazo de defesa de 15 dias. Sempre lembrando que esse prazo de defesa são 15 dias úteis. E na contestação foi levantado pela parte preliminar, por exemplo, de incompetência absoluta ou incompetência relativa. Pelo princípio do contraditório, claro que eu tenho que oportunizar à parte contrária possibilidade de falar a respeito dessa preliminar. É muito comum que a gente se depare com essa expressão impugnação à contestação, como que fosse uma situação usual, como que todo processo, o autor falando em petição inicial, não havendo solução consensual, o réu rebate na contestação as argumentações do autor e o autor mais uma vez fale a respeito daquilo que foi dito pelo réu na sua contestação.
é a chamada impugnação à contestação ou a famosa réplica. Poderia você indagar, poxa, mas o autor fala duas vezes. Fala na petição inicial e fala na impugnação à contestação. O réu só fala uma. Deveríamos ser justos. Se o autor fala em petição inicial e o réu se defende em contestação e o autor mais uma vez fala em réplica, por que não a tréplica? Por que não o réu falar mais uma vez a respeito desta impugnação à contestação? É por uma razão simples. Esta impugnação à contestação, ela não é algo comum dentro do processo. Ela pode até na prática se tornar comum, mas não é todo o processo que autoriza ao juízo abrir espaço para que o autor fale mais uma vez. O lugar comum, procedimento é petição inicial, contestação. Da contestação nós vamos para o saneamento. Acontece que em determinadas situações o réu, quando está elaborando a sua contestação, ele insere na sua contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vamos assim que é mais rápido. Artigo 351. E além de o réu poder, pelo artigo 350, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, toda vez que o réu, na sua contestação, segundo o artigo 351, alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, e quais são as matérias enumeradas no artigo 337? São justamente as matérias que nós estamos analisando, são justamente as preliminares. Toda vez que o réu alega na sua contestação preliminar, o juízo ele está obrigado a adotar o procedimento do artigo 351. Ou seja, ele está obrigado a abrir espaço para que o autor fale mais uma vez a respeito desta preliminar. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará, não é poderá determinar, ele determinará que o autor fale no prazo de 15 dias. Daí porque nós adotamos comumente esta expressão impugnação à contestação. E ela só acontece quando das duas situações do artigo 350 ou 351. Como nós estamos tratando de preliminar de incompetência absoluta, o artigo 351 é muito bem claro. Então, toda vez que eu alego uma preliminar, é obrigatório que o juízo conceda ao autor a possibilidade de falar a respeito dessa preliminar. E a prática forense comumente denomina esta possibilidade, esta nova possibilidade de o autor se manifestar, de impugnação à contestação. Então, na fase postulatória, no finalzinho da fase postulatória, em contestação, fala o réu e argue uma preliminar de incompetência absoluta ou relativa. O ato seguinte do juízo vai ser fazer com que o autor seja ouvido a respeito dessa impugnação à contestação. Aqui eu, justamente por isso, faço a indagação. Será que o autor sempre terá a oportunidade de impugnar a contestação? Não, ele só vai ter esta oportunidade toda vez que se deparar com as situações do artigo 350 e 351. Aí eu encerro a fase postulatória. Aí eu encerro a fase de argumentações. Eu vou para a fase seguinte do processo, que é a fase de saneamento, que é a fase de organização do processo. O artigo 357 do Código de Processo Civil, quando menciona desta fase de saneamento e organização do processo, ele diz que dentre as missões, dentre as
situações que acontecem na fase de saneamento do processo, deverá o juiz, quando estiver organizando esse processo no saneamento, inciso primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Ora, todas as preliminares mencionadas no artigo 337 são situações processuais. São questões processuais. Nulidade ou inexistência de citação, questão processual. Valor da causa, questão processual relacionada à petição inicial. Inépcia, questão processual relacionada à petição inicial. O mesmo se diga de perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade. Tudo está relacionado ao processo. Questão processual. Então, quando o juízo abre a fase de saneamento do processo, a fase saneadora, e organiza o processo, ele vai organizar levando em consideração a hierarquia e o rito do artigo 357, que por sua vez estabelece que a primeira coisa que o juiz tem que fazer é resolver as questões processuais pendentes. Logo, resolver as preliminares. Porque eu resolvendo as preliminares, é possível que essa preliminar tenha natureza peremptória, lembram? Natureza peremptória da preliminar tem como objetivo prático buscar extinguir o processo sem resolução de mérito ou com resolução de mérito quando for a hipótese de decadência ou prescrição. Então, o juízo tem obrigatoriamente que passar pelo exame prévio das preliminares para ele poder fazer com que o processo ande. Vai que uma dessas preliminares é aceita. Se uma dessas preliminares for aceita, vai estar prejudicado as demais a organização sucessiva do processo, preparando aquele processo ou para a fase decisória ou para a fase instrutória, para as fases seguintes. Então, ele começa resolvendo essas questões processuais pendentes. Então, no saneamento do processo, a preliminar de incompetência já foi alegada na contestação. Volta. O autor já falou a respeito dessa preliminar e o juízo no saneamento ele vai decidir, resolver as questões processuais pendentes. Ou ele acolhe a preliminar, aceita a tese do réu levantada na contestação. O réu diz que aquele juízo não é o competente e sim outro. O juízo, ouvindo o réu, se convence de que, ouvindo o autor, se convence de que o réu tem razão e, acolhendo, aceitando a preliminar, remete o processo para o juízo que entende competente. E aí o processo sai da sua esfera de ação e vai para outro juízo. Ele encerra a sua participação naquele processo. Mas se ele, ao invés de aceitar a preliminar, rejeita a preliminar, não acolhe, o processo permanece com ele. Seja uma preliminar de incompetência absoluta, seja uma preliminar de competência relativa. Permanecendo o processo com ele, ele vai concluir o saneamento processual na forma do artigo 357. E o que seria concluir esse saneamento processual? Aí ele vai delimitar as questões de fato, ele vai dizer que aquela ação, o litígio versa a respeito disso, daquilo, o autor pediu isso, o réu rebateu desta forma ou daquela maneira, então nós vamos resolver a querela em razão destes fatos. Serão em cima destes fatos, dessas questões de fato, que a atividade probatória deverá acontecer e, em sendo necessário uma atividade probatória complementar, ele diz como que
essa prova vai ser produzida, de quem é a responsabilidade por produzir esta prova. Se for necessário, inclusive, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento, fazendo com que as partes apresentem o rol testemunhal no prazo não superior a 15 dias. Esta decisão de saneamento está efetivamente organizando o processo para a fase seguinte, ou para a fase de produção probatória, se for necessário, a fase instrutória, ou direto, saindo da fase de saneamento processual para a fase decisória. Se as partes no saneamento processual provocadas pelo juízo entenderem que não tem mais provas a produzir, então a ação sai daqui e vem direto para a fase decisória. Mas para que isso aconteça, repita-se, é necessário que o juízo sempre resolva as questões processuais pendentes. E questão processual pendente é efetivamente preliminar. Então, o procedimento e a resolução da preliminar de incompetência absoluta ou relativa é basicamente muito simples, né? Nós aproveitamos o procedimento, fizemos com que estas preliminares fossem todas arguidas dentro da contestação e, em arguindo-se dentro da contestação, facilitou-se o trabalho de oitiva da parte adversa, porque ela vai ser ouvida em impugnação à contestação, e a decisão a ser proferida a respeito desta preliminar é dada no momento em que o juiz está saneando o processo, resolvendo as questões processuais pendentes. Tá certo? Então ele conclui o saneamento porque ele não acolheu a preliminar e o processo ficou com ele. Quando ele acolhe a preliminar e remete o processo para o outro juízo, ele encerra com sua participação naquele feito e aquele processo vai ser recebido pelo seu colega. Claro que ninguém gosta de receber processo de ninguém, né? Então, o juízo que recebe o processo, ele pode adotar 3 comportamentos distintos. O juízo diferente do juízo originário. Foi arguída a preliminar de incompetência absoluta lá naquele processo, aquele juízo entendeu que o réu estava correto e remeteu o processo, declinou da competência. Bom, o juiz que recebe o processo, ninguém gosta, eu não gosto, ninguém. Você trabalha com os seus processos, você não quer os processos dos outros. Então, ele pode, de qualquer maneira, se convencendo de que o colega está correto, aceitar a imputação de competência e o processo continua a tramitar na sua vara. Então, enquanto que, se eu não tivesse acolhido a preliminar, eu iria lá no juízo de origem concluir o saneamento. Como eu acolhi a preliminar e remeti o processo para o juízo que eu entendi competente, esse juízo competente aceitando e se convencendo de que o colega está correto, recebe o processo, conclui o saneamento e esse processo passa a tramitar normalmente. Mas é possível que ele diga que o colega está completamente equivocado, não concorde com as justificativas, né, com a decisão do colega e não aceite a imputação de competência que lhe é atribuída. Se não sou eu, o colega está louco, competente é ele. Esta ação de reconhecimento de dissolução de união estável realmente deve tramitar em vara de família. Por que o colega da vara de família mandou esse processo para a vara civil? Não, eu não aceito, eu vou devolver o processo para ele, mas ele não já me mandou esse processo? Nós vamos ficar nesse joguinho de empurra, ping-pong, nem eu mando nele, nem ele manda nas minhas decisões, nem eu vou convencê-lo, nem ele vai me convencer. Nós vamos perder tempo ficando jogando, fazendo esse jogo de empurra, estica e corre? Não. Então, se eu não aceito a indicação de competência,
que eu necessariamente tenho que fazer é suscitar o conflito negativo de competência. O artigo 66 do Código de Processo Civil autoriza ao juízo tanto suscitar o conflito negativo como o conflito positivo de competência. O conflito negativo é quando se diz que quando dois juízes se alegam, se declaram incompetentes para conhecer daquela mesma ação, um atribuindo ao outro a respectiva competência. Isso é o conflito negativo. O conflito positivo é quando dois juízes se dizem, ou mais, se dizem que são competentes para conhecer daquela ação. Normalmente, na prática, é usual que você se depare com um conflito negativo de competência. Eu remeti um processo para o colega, ele não aceitou, suscita o conflito negativo de competência e esse processo ele é remetido ao tribunal competente que irá exercitar a jurisdição em cima dos dois. No caso, juízes submetidos ao mesmo tribunal, por exemplo, juízes do Estado, juízes estaduais do Estado da Paraíba, têm o seu conflito de competência julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Um juiz estadual da Paraíba e um juiz estadual de Pernambuco, nem o juiz estadual da Paraíba se submete ao Tribunal de Pernambuco, nem o de Pernambuco se submete ao Tribunal da Paraíba. Mas ambos, jurisdicionalmente, se submetem ao Tribunal Superior aos dois, que é o STJ. Então vai dirimir esse conflito o STJ, remete o processo para lá e espera que o conflito negativo de competência seja julgado. Juiz federal e estadual, STJ, juiz federal e juiz do trabalho, STJ, juízes federais de regiões diferentes, STJ, porque nenhum deles se submete ao mesmo tribunal. E uma terceira situação, uma terceira possibilidade é que esse juiz que recebeu o processo, ele entenda que nem ele e nem o colega eram competentes, e sim um terceiro juízo. Aí ele remete aquele terceiro juízo, aquele processo para o terceiro juízo. Observe que se trata de um fato novo. Como é um fato novo e o Código de Processo Civil ele tem o Código de Processo Civil atual ele primou muito por com a possibilidade de se evitar decisões surpresas às partes. Então, o juiz que recebeu o processo, ele entende que há uma situação nova. Ele vai aplicar, então, o artigo 10. Ele, antes de decidir, como era uma situação que ninguém pensou, quem suscitou a preliminar de incompetência absoluta achava que era uma coisa. Aquele juízo entendeu que aquele réu arguiu na preliminar e remeteu o processo para o juízo que o réu achava que era o competente. Mas esse juízo que o réu achava que era competente, quando recebe o processo, diz: não sou eu, é um terceiro. Ele não devolve, ele não suscita o conflito negativo de competência, ele diz que é uma terceira pessoa. Em achando que é uma terceira pessoa, nós estamos efetivamente diante de um fato novo. Se é um fato novo, para evitar decisões surpresas, eu aplico o artigo 10. Oportuno espaço para que as partes falem a respeito desta nova situação e remeto, afinal, o processo para o novo juízo. Quando o processo chegar neste novo juízo, neste terceiro, ele pode, da mesma forma, se comportar desta mesma maneira aqui. Aceitar o processo, suscitar um conflito negativo de competência ou indicar um quarto juiz. Hipoteticamente, isso não vai acontecer. Fica no campo das ideias. Ok? Pergunta-se se desta decisão, então, que acolhe ou não acolhe a preliminar de incompetência absoluta ou relativa, se cabe recurso.
a natureza jurídica da decisão que julga uma preliminar de incompetência absoluta ou relativa é decisão interlocutória. Por que decisão interlocutória? Porque ela está resolvendo um incidente processual. Ela está resolvendo algo relacionado a qual juízo deve o processo tramitar. Esta decisão não vai extinguir o processo. Vai identificar, segundo a ótica de quem julga, quem seria o juiz competente para remeter o processo ou não para aquele juízo. Então, é uma decisão interlocutória porque não põe fim ao processo. Resolve uma questão prejudicial, uma questão incidente, de cunho decisório, mas resolve, beneficiando ou prejudicando qualquer uma das partes. Nós já sabemos que das decisões interlocutórias, o recurso por excelência é o agravo de instrumento. Mas nós sabemos também que o agravo de instrumento, como é visto hoje pelo CPC de 2015, pelo legislador de 2015, ele foi visto de uma forma muito limitada, a bem da celeridade processual. Diga-se de passagem, o legislador pretendeu limitar as situações que cabe agravo de instrumento. Então, eu sei que o recurso lá é agravo de instrumento, mas é necessário que eu olhe no artigo 1015 e veja se, dentre as hipóteses do artigo 1015, existe previsão de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que julga incompetência absoluta ou relativa. Não está no inciso 1º, nem no inciso 2º. Inciso 3º é a convenção de arbitragem. Inciso 4º é incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Inciso 5º está relacionado com a gratuidade da justiça, exibição de posse de documentos ou coisa no 6º, litisconsórcio no 7º, limitação do litisconsórcio também não é, intervenção de terceiros muito menos, concessão ou não de efeito suspensivo ao embargo de execução também não, enfim, não há previsão no artigo 1015 a respeito da possibilidade de se interpor agravo de instrumento da decisão que acolhe ou rejeita preliminar de incompetência absoluta ou relativa. Então, quando nós pensamos e indagamos aqui para vocês, cabe recurso, testa a decisão, você vai responder efetivamente que não. Aí você vai me perguntar, mas caramba, então a parte vai ter que se conformar com aquela decisão? Ela não vai poder recorrer e se o juízo para o qual foi remetido esse processo realmente não for o competente. Ninguém vai questionar nada, ninguém pode discutir aquela decisão nesse instante, não. Foi uma opção do legislador. Ele preserva o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio é intrínseco, está lá implicitamente contido na Constituição Federal, mas ele diz que não, ele a bem da celeridade processual, ele naquele momento, naquele instante, ele não admite recurso. Eventualmente, poderá ser essa matéria questionada em uma instância superior se a parte que se sentir prejudicada perder a demanda, o processo for extinto através de uma sentença. Da sentença nós sabemos que cabe a apelação e, como preliminar de apelação, o parágrafo 1º do artigo 1009 admite que no recurso de apelação eu possa discutir as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Então, aquela decisão que julga da competência absoluta ou relativa não cabe, não se admite agravo de instrumento, mas é possível que lá na apelação, se for o caso, se houver interesse recursal, a parte pode
possa levantar a parte que se sentir prejudicada, possa se levantar esta preliminar. Ok? O questionamento seguinte, nós já vamos aí com 1 hora de aula. Talvez eu deva dar um espaçozinho para vocês respirarem. Nós temos impugnação ao valor atribuído à causa e inépcia da petição inicial. Vamos deixar estas duas ponderações para a aula seguinte, tá certo? Valeu, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.